Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, a professora Wellen, de Micro, aqui dando uma participação muito bacana com a aula da professora Paula, de Bioquímica. Hoje a gente fez uma collab muito interessante que nós vamos mesclar as disciplinas. E hoje eu vou estar aqui para vocês para explicar alguns exames laboratoriais de rotina. Como vocês sabem, eu sou professora de vocês, sou formada em biomedicina, especializada em órgãos artificiais, e vou estar aqui explicando para vocês o porquê dos exames de rotina. Então, vamos lá ver essa parte maravilhosa da clínica médica. Então, pessoal, quando nós falamos de exames laboratoriais, o que vem à mente de vocês? Talvez vocês possam pensar, o médico sempre pede urina, glicose, hemograma, colesterol total e frações, um parasitológico de fezes, às vezes dividido em 3 porções, fezes 1, 2, 3 e etc. Mas o que significa exames laboratoriais? Se nós formos pegar pela utilidade, eles são importantes para a tomada de decisões médicas. Ou seja, o médico ele só consegue tomar uma decisão que case com a clínica do paciente após receber os exames laboratoriais. Ah, por quê, professora? Porque eu tenho exames específicos para cada tipo de patologia, para cada mecanismo fisiológico do nosso corpo. E se esses exames têm alteração, aí a gente consegue tratar eficazmente o paciente. Nós temos mais de 4 mil exames de laboratório disponíveis para uso clínico. E cerca de 500 desses 4 mil são realizados com regularidade. Então, isso significa o quê? 4 mil exames nós temos disponíveis. Desde exames de sangue, genético, de muco, de escarro, de líquor, todo tipo de exame que vocês imaginarem nós temos disponíveis. Só que o que mais se faz uso são 500 deles. Desses 500, nós temos alguns exames de rotina, que são esses exames que você faz para saber se a função do rim está ok, a função do fígado ok, se o seu sangue está ok, se a sua urina está ok, se suas fezes estão ok, ou seja, ele prefigura o seu funcionamento geral do corpo. Se algum der alterado, aí a gente parte para a investigação dos exames mais específicos, que são os exames de rotina, esses os mais simples, que todo mundo faz, pelo menos é recomendado fazer pelo menos a cada 5 anos, uma vez por ano, a cada 5 anos, a depender do paciente. Nós temos alguns tipos de interferência que podem dar no resultado. É o que nós chamamos de interferência endógena e interferência exógena. A interferência endógena é aquela interferência que o seu próprio corpo dá. Às vezes um mecanismo diferente, que para a sua fisiologia não seja tão alterada, mas para os exames laboratoriais eles podem dar referência. Interferência exógena, devido a fatores externos, que podem comprometer a interpretação dos exames. E quando nós falamos em interpretação de exames, o papel do enfermeiro é interpretar esses exames da forma correta. Isso significa que o enfermeiro precisa entender o que está acontecendo no organismo do paciente. Um exemplo, nós vamos falar sobre hemograma e perfil hepático, exames que catalisam a função hepática do paciente. Então, o enfermeiro ele precisa saber o que cada porção daqueles exames tem a ver com a fisiologia normal do organismo, para que se der alguma alteração, ele fala, poxa, está dando alteração neste parâmetro específico, então eu tenho consciência de que está tendo alteração nessa parte fisiológica do organismo do paciente, então vamos seguir uma linha de tratamento. Então, para se ter um tratamento eficaz, não adianta só você ter um biomédico no laboratório que sabe fazer os exames ok, perfeitamente, o médico que sabe interpretar ok, perfeitamente. O enfermeiro que faz parte da equipe médica, ele também precisa saber interpretar esses exames. Ele precisa entender os prontuários, entender os laudos, tudo, para poder dar um tratamento eficaz para o paciente. E toda a equipe que trabalha no laboratório de análises clínicas vai englobar quem? Patologistas, biomédicos, tecnólogos e técnicos de laboratório. E todo profissional de laboratório, ele faz parte do sistema de saúde. Mas eu só sei falar de médico, de enfermeiro, de fisioterapeuta. O pessoal do laboratório fica escondido, nem sei quem é o doutor do laboratório.
Mas tenha sempre em mente de que você precisa ter uma boa relação com o pessoal do laboratório precisa ter uma boa relação com vocês, porque vocês trabalham juntos. A gente costuma dizer que nós que trabalhamos em análises clínicas, nós somos o olho da equipe médica. O médico, vocês, enfermeiros, vocês analisam o paciente macroscopicamente, ou seja, vocês veem os sinais e os sintomas que o paciente demonstra. Nós enxergamos o paciente microscopicamente, a nível celular. Nós enxergamos o paciente por meio de soro, muco, escarro, sangue, fezes, urina. Então, nós conseguimos ter um parâmetro interno do que está acontecendo no organismo do paciente. E agora é disso que a gente precisa entender. Como que eu posso casar os exames bioquímicos com os exames, com os resultados dos exames laboratoriais e ver esse parâmetro do que é normal e do que é alterado para melhor organismo do paciente. Mas calma que a gente não vai aprofundar nisso agora não. Nós vamos ver só alguns exames de rotina, para que serve, quais são os valores de referência, quando eles podem dar alterados e etc. A partir desse momento, pessoal, nós vamos ver alguns fatores que podem interferir a interpretação desses exames laboratoriais. Primeiro, nós vamos ver o fator fisiológico. O que significaria esse fator fisiológico, pessoal? Fator fisiológico, fisiologia, fator do funcionamento do organismo. E aí nós temos que alguns fatores fisiológicos estão além do controle, tais como idade, sexo, raça. Outros fatores também interferem, como dieta, jejum, postura, o sono da pessoa, as variações sazonais, ciclo menstrual, gravidez, que tem que ser levado em consideração. Então, eu posso receber um exame que para um adolescente de 14 anos, ele pode estar alterado, mas aí quando você nota a idade do paciente no prontuário, é um senhor de 60 anos. Então, não tem como você casar a fisiologia do paciente para todos os pacientes serem iguais. Cada paciente ele é um organismo diferente, ele não funciona da mesma maneira. Então, os fatores fisiológicos precisam ser levados em consideração ao interpretar os exames. Nós também temos o que nós chamamos de fatores pré-analíticos. O que significa esses fatores pré-analíticos, pessoal? Esses fatores pré-analíticos, eles significam a manipulação das amostras, que vão dar alguns fatores interferentes. Por exemplo, será que você colheu uma amostra da maneira correta? Era uma amostra que precisaria de anticoagulante? Você adicionou o anticoagulante certo para a coleta de amostra? Será que quando você fez a antisepsia do braço, músculo do paciente, será que você fez corretamente? Porque qualquer alteração, qualquer erro nesses fatores pré-analíticos, que são fatores antes, que antecedem as análises, podem interferir no resultado final dos exames. Outros fatores que nós temos são os fatores pós-analíticos. Isso significa o quê? Você coletou corretamente os exames do seu paciente, as amostras biológicas do seu paciente. Porém, após a análise, houve alguns erros. Esses erros pós-analíticos incluem a elaboração do processo que vai dar para a gente o prontuário. Isso significa o quê? Nós temos o resultado correto do paciente. Por exemplo, vamos supor que a hemoglobina do paciente ela esteja a 13. O valor de 13 gramas por decilitro. Essa é a hemoglobina do paciente, normal. Mas aí na hora do laboratório digitar o resultado, ele aperta um pontinho a mais. Aí fica 130 gramas por decilitro. Aí o médico recebe esse exame e fala: meu Deus do céu, o paciente está muito ruim. Vamos tratar o paciente, vamos ver qual tipo de problema hematológico ele está, pede mais exames e tal. Sendo que o erro foi um erro de digitação, é o que a gente chama de erro pós-analítico. Então, esses fatores também interferem na interpretação dos exames laboratoriais. Outros fatores também que nós temos são os erros analíticos, que são os erros de análise. Quais são esses fatores? Esses fatores é como se fosse um erro de medida, é erro na análise das fontes de coleta de dados, algum erro esperado sobre a mensuração. E aí nós podemos ter um erro experimental, um erro sistemático, um erro total e o erro idiosincrático.
Esses erros analíticos, eles são mais agregados quando você vai fazer estudos de populações. Mas para interpretação de exames laboratoriais, a gente também tem esse tipo de erro. Você não consegue interpretar o que você lê, o que você está em mãos. Então, com enfermeiros, futuros enfermeiros, vocês precisam ter consciência de que precisa se ter uma interpretação correta dos exames laboratoriais. Então, nós temos a fase de que o paciente ele chega se queixando de algum problema de saúde. E aí você, como enfermeira, vai fazer uma anamnese. Significa o que é isso? Você vai avaliar os sinais do paciente, tanto os sinais físicos como os sinais fisiológicos. Pressão arterial, temperatura, hidratação, se o paciente sente dor, palpação e etc. E o paciente ele vai se queixar. E aí você vai poder casar o que você vai solicitar de exames de acordo com as doenças. Quais são as doenças, professora, que afetam mais os pacientes? Aí nós temos doenças cardiovasculares, sistema geniturinário, sistema nervoso, distúrbios ginecológicos obstétricos, distúrbios hematológicos, distúrbios renais, respiratórios, metabólicos, acidobásicos, doenças autoimunes, doenças do meu sistema digestório, doenças endócrinas, que são aquelas doenças hormonais, doenças hereditárias e genéticas, doenças infecciosas, doenças relacionadas à medicina transfusional, doenças relacionadas a agentes tóxicos, como uma hiperdosagem de drogas de tratamento, então de drogas de abuso. Então, você vai investigar a vida do paciente. Qual a idade do paciente? Onde o paciente mora? Quais são os hábitos de vida do paciente? O paciente tem vários parceiros sexuais e aí ele tem problemas na região genital, aí você vai pedir exames específicos. O paciente é um paciente obeso, hipertenso, está sentindo dores na parte torácica, então você vai fazer uma investigação específica. A paciente ginecológica, o paciente está fazendo exame de rotina e viu algum tipo de alteração. Ou então o paciente ele não está urinando bem, está se queixando de dor a urinar, presença de sangue, então o paciente com doença renal. E aí, pessoal, é aí que tá. Você não vai pedir os mesmos exames para todos os pacientes. Claro que os de rotina básico vão ser sempre os mesmos. Mas aí você tem os exames específicos. Você não vai pedir um exame, por exemplo, de CPK e CKMB, que é um exame que detecta lesão muscular, para um paciente que está com sintomas de hematúria, de sangue na urina, que provavelmente é problema renal. Entendeu? Então, o papel do enfermeiro é fazer a anamnese correta do paciente, de acordo com as queixas do paciente, casar com o quadro patológico dele e pedir os exames específicos. Os exames de rotina que nós temos, pessoal, eles vão englobar o quê? Sangue, fezes, o cocôzinho que a gente conhece e também urina. Por quê? No sangue eu consigo avaliar os tecidos do paciente, os órgãos e etc. Nas fezes, eu consigo avaliar o sistema digestório do meu paciente. Será que os intestinos estão ok? E na urina, eu consigo avaliar a função renal do meu paciente casado com os exames de sangue. Por isso que são exames de rotina. Eu consigo ter um parâmetro completo do que o meu paciente precisa. Qualquer alteração nesses exames, eu consigo partir uma linha de investigação para o paciente. Hoje nós vamos focar mais nos exames de sangue. O exame de sangue ele pode ser feito com sangue total. O que significa isso? O sangue total é quando tem a presença de todos os elementos figurados do sangue, que são eles as hemácias ou os eritrócitos, os leucócitos, que são as minhas células imunológicas, e as minhas plaquetas, que eu também conheço como trombócitos. Todos esses três aqui vão estar presentes no meu sangue total. Quando que eu utilizo o sangue total? Quando eu quero analisar fatores do sangue, por exemplo, dosagem de hemoglobina, grupamento M, dosagem de ferro, fazer um hemograma para avaliar a funcionalidade do organismo no geral, como paciente, oxigenação dos tecidos. Eu preciso também de sangue total quando eu vou fazer um exame que eu chamo de gasometria, só que aí tem diferença de sangue venoso e sangue arterial, mas isso é conversa para outra história. E aí do sangue eu posso centrifugar esse sangue ou deixar sedimentar e transformar ele em soro, separar ele em soro e em plasma. A diferença é que no soro eu não vou ter a presença de anticoagulante.
E aí, nessa parte aqui mais clara que vai separar, isso aqui são as minhas hemácias, e aqui fica alguns elementos figurados. Nessa parte aqui é onde eu vou ter enzimas, proteínas e etc. Todos esses fatores bioquímicos. Eu vou fazer exame de glicose, exame do fígado, do rim e etc. Proteínas, tudo isso eu vou retirar aqui do soro do paciente. Já o plasma, quando eu tenho o adicional de anticoagulante, eu vou fazer, a depender do anticoagulante, também eu posso fazer uma dosagem de glicose. A gente pode fazer uma dosagem para poder verificar metabolismo de outros tipos de carboidratos no organismo, onde eu não posso ter o sangue coagulado. Exames que nós detectamos fatores proteicos de coagulação e etc. Então, tem a diferença. O que a gente vai escolher para fazer o exame vai depender da solicitação. Então, você como enfermeiro precisa saber que tipo de solicitação você faz, porque às vezes você também pode fazer a coleta. Ah, eu vou pedir um hemograma, então eu vou utilizar o sangue total. Ah, eu vou pedir um perfil hepático, um perfil lipídico do paciente, então eu vou utilizar o meu sangue separado com soro. Ah, eu quero o exame de coagulação, fatores de coagulação, então eu vou utilizar plasma, que eu quero ele anticoagulado. Então, nós temos todos esses tipos de interferências na hora de escolher exame de rotina. Mas eles basicamente se resumem a esses 3 tipos de amostras biológicas. Para começar a falar dos nossos exames de rotina, vamos para o primeiro exame, que é o nosso hemograma. O hemograma, ele é para definir ou investigar doenças hematológicas, que são patologias dos elementos figurados do sangue, discrasia plasmocitárias, monoclonais, doenças hemorrágicas e trombócitas e distúrbios metabólicos. Então, para eu investigar esse tipo de problema, primeiro eu faço um hemograma. Só que antes de fazer o hemograma, eu preciso ter certeza de que eu tenho consciência de que o hemograma é um exame, escrevi aqui para vocês, ó, de triagem. Ele vai triar o paciente. O que significa isso, professora? Significa que eu não fecho o diagnóstico de ninguém com base no hemograma. Eu vou investigar. Então, eu fiz o exame, o hemograma e tem alteração. Eu estou com doença tal. Não. Se o hemograma ele deu alteração, aí a gente vai investigar o motivo dessa alteração e fazer exames específicos. Então, o hemograma vai dizer se tem necessidade ou não. Por isso que eu chamo ele de exame de triagem. E aí, para fazer o nosso hemograma, nós vamos ter que solicitar ou prestar atenção em alguns tipos de detalhes. Por exemplo, eu utilizo sangue total anticoagulado com EDTA. Por que eu preciso de anticoagulante EDTA? Porque eles preservam as hemácias do meu sangue. As minhas hemácias, elas têm um tempo de vida de 120 dias no organismo. Elas vivem 120 dias, depois elas são degradadas pelo baço no organismo. Então, eu preciso saber qual é o tipo de anticoagulante que eu preciso. Eles também preservam as células do meu sistema imunológico, então eu consigo analisar também os meus leucócitos com esse anticoagulante. Nós precisamos ter em mente que é uma coleta venosa periférica, ou seja, nós utilizamos as veias dos meus braços para poder fazer a coleta. Professor, o paciente é ruim de veia, não consigo encontrar veia no braço do paciente. Então, vamos para outros tipos de veias de vasos periféricos, mão, pé, cabeça, pescoço, costas, onde nós encontrarmos veia do paciente, essa coleta vai ser realizada, pessoal. Não tem essa, eu só coleto no braço, só faço punção venosa no braço do paciente. Não, nós fazemos punção venosa onde nós encontramos veia. Às vezes o paciente está desidratado, hipotenso, nós não conseguimos ver uma veia aparente. O paciente idoso, desidratado, é muito comum, recém-nascido também. Então, nós precisamos procurar. E aí, o hemograma ele é dividido em 3 parâmetros. O parâmetro eritrocitário, que nós vamos analisar as hemácias. O parâmetro leucocitário, que nós analisamos as células do sistema imunológico. E o parâmetro plaquetário, que nós analisamos as plaquetas e vemos se tem necessidade ou problemas com os fatores de coagulação. E o hemograma, para lembrar mais uma vez, ele não é um exame de diagnóstico, ele é um exame de triagem. Hemograma não fecha diagnóstico.
para isso ficar bem claro para a gente que ele é somente um exame de triagem. E aí que nós já vimos que o hemograma ele é dividido em 3 partes: eritrograma, leucograma e plaquetograma. Então nós vamos entender como que funciona essas partes. Bom, primeiro, o eritrograma ele vai investigar os eritrócitos ou as hemácias do paciente. As hemácias são células sanguíneas, bicôncavas, anucleadas, ovais. O que dá a coloração vermelha da minha hemácia é a presença de hemoglobina, porque dentro da hemoglobina eu tenho ferro. E é o ferro que vai se ligar às moléculas de oxigênio e transportar oxigênio para os tecidos. Por isso que eu tenho oxigenação. Então, pessoal, na minha hemoglobina, que está presente aqui nas minhas hemácias, eu vou fazer ela aqui de amarelo. Essas bolinhas amarelas aqui são as minhas hemoglobinas. Elas que vão dar coloração avermelhada. Ela é composta, a gente viu isso por alto em citologia, por um grupamento M e também ferro na estrutura. Aí o que acontece? Aqui na minha circulação, nas trocas gasosas, eu tenho presença de oxigênio. O oxigênio ele vai se ligar na hemoglobina, a hemoglobina vai para a circulação, nas hemácias, para os tecidos, para os órgãos e oxigenam os meus tecidos. Beleza. Isso é a função da minha hemácia, oxigenar tecidos. E aí, o meu hemograma, ele vai avaliar principalmente a relação hemoglobina-hemácia, e a gente faz essa análise. Primeiro, ele faz contagem dos eritrócitos, que são as minhas hemácias. Ele faz contagem em milhões. Aí o valor ele varia de 4 milhões a 5 milhões por metros cúbicos de amostra. A hemoglobina, a gente faz a contagem em 1 grama por decilitro, que varia entre 11,5 a 15 gramas por decilitro. Então, nós avaliamos a quantidade dela por grama no organismo. O hematócrito, ele vai dizer a porcentagem percentual, ele varia de 36% a 40%. Então, o hematócrito, ele é 1/3 da minha hemoglobina. Se eu tiver um hematócrito de, vamos colocar aqui um exemplo, de 37%, vou colocar aqui, ó, 37%, ele vai estar dentro dos valores normais. Então, para eu saber o valor da hemoglobina, eu vou dividir os 37% por 3, que vai dar mais ou menos uns 12,5 o valor de hemoglobina. Então, o paciente ele está sendo bem oxigenado, então o paciente não tem anemia. Quando eu tenho hematócrito baixo, abaixo dos valores de referência, a gente entende que o paciente está com algum tipo de anemia. E aí nós vamos investigar os outros valores, que são o VCM, que é o volume corpuscular médio, que ele vai medir o tamanho dos eritrócitos. O HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, que vai medir, aferir a quantidade de hemoglobina. Tem também os parâmetros de CHCM, que é a concentração da hemoglobina dentro da hemácia, quanto de hemoglobina eu tenho numa hemácia. E tenho também o RDW, que é a variação do tamanho das minhas hemácias. Será que é uma hemácia normal, bicôncava, oval? Será que é uma hemácia que a gente chama de dacriócito, que é um formato de foice, onde eu tenho a característica de anemia falciforme? Aí, se tiver alguma alteração de tamanho, esse valor aqui do RDW ele vai dar. Mas, basicamente, o que o médico e vocês vão olhar primeiramente são os eritrócitos, hemoglobina e hematócrito. Deu alteração nesses valores, a gente vai investigar esses outros valores. Será que o paciente agora tem uma anemia ferropriva, onde ele não tem ferro, ele não ingere ferro na alimentação, então ele está privado de ferro? Ou será que o paciente tem algum tipo de anemia hemolítica, anemia genética, uma talassemia e etc.? Para isso que serve o eritrograma, para avaliar as funções das minhas hemácias. E aqui a gente tem um exemplo de como é um eritrograma. Avaliação de eritrócitos, 4,17 milhões, dentro do valor de referência. Hemoglobina que está quase no limite, gente. A gente sempre analisa o fator de referência. Claro que tem um fator de referência para homem e para mulher. Esse exame aqui é o exame de uma mulher. Então, está quase no limite aqui. Será que a mulher está no período menstrual, que ela perde sangue e ela pode dar um quadro de anemia discreto? O hematócrito do paciente, 36%, se a gente dividir por 3, dá exatamente esse valor. Os parâmetros de VCM, HCM, CHCM, RDW. Após a análise desses eritrócitos, aí na microscopia, que é no exame da lâmina, que a gente faz uma lâmina para enxergar essas hemácias no microscópio.
E aí, se a gente vê, vamos supor, tá baixa a hemoglobina aqui do paciente. Aí a gente coloca aqui, que é uma anemia hipocrômica, ou seja, ela não tem cor. E aí o médico ele vai entender que possivelmente o paciente está com algum tipo de anemia ferropriva, ou então um débito de nutrientes na alimentação. Agora, se eu tenho uma normocromia, tá ok, mas eu tenho alterações na forma das hemácias, no volume, no tamanho, aí eu vou investigar outros tipos de anemia, que depois a gente pode conversar sobre as anemias que existem. No meu leucograma, eu vou avaliar os leucócitos, o meu sistema imunológico. Ele que vai dizer para mim se o paciente está com algum tipo de infecção. Então, ele vai avaliar os leucócitos totais, no valor em milímetros cúbicos por milhões, ou seja, será que ele está dentro dos valores de referência? Será que está muito baixo? Ele está com 1000 leucócitos totais. Está baixo o paciente imunodeprimido? Será que ele está com 200 mil leucócitos? Está alto? Será que é um paciente com leucemia? Aí tem como a gente investigar. E aí, quais são os parâmetros de todas essas linhas celulares que a gente analisa? Quais são os parâmetros que a gente presta atenção primeiramente? Presença de eosinófilos e basófilos, que vão dar iniciação se o paciente está em algum processo alérgico ou parasitário. Presença de linfócitos, que são as células que combatem infecções virais. Aí a gente consegue casar os sintomas de uma infecção. Será que é uma infecção viral ou uma infecção bacteriana? Aí, dependendo da alteração dos linfócitos, eu consigo saber se é uma infecção viral que o paciente está passando. Aí eu posso saber também a quantidade de bastonetes, que são as células em formato de bastões, vinda da linhagem dos granulócitos, e também os segmentados neutrófilos, que vão indicar se o paciente está com algum tipo de infecção bacteriana. Se ele estiver muito alto, aí eu sei que aqueles sintomas é o paciente está com infecção. Então, vamos investigar. Infecção urinária, infecção de tecido, qual é o tipo de infecção do paciente? Por isso que eu digo que o meu hemograma, ele tria a gente para descobrir. O paciente está com muita dor a urinar, está urinando sangue, chega aqui os segmentados dele tá lá em cima, gente. Aí pede um exame de urina, quantidade imensa de bactéria, então eu já sei que eu vou tratar uma infecção urinária. E o terceiro parâmetro que nós temos do hemograma, gente, é o plaquetograma, que vai dar uma avaliação panorâmica das plaquetas. Isso significa o quê? Ele avalia a quantidade total de plaquetas, o volume plaquetário médio e a amplitude de variação do tamanho das plaquetas. Se o paciente tiver com uma diminuição das plaquetas, é mais fácil ele ter crises de hemorragia. E aí a gente consegue ver se o paciente está sangrando muito e não coagula de jeito nenhum. Será que o volume de plaquetas dele está adequado? Será que eu tenho uma perca consciente de plaquetas que não está ajudando a coagulação? Ou se mesmo assim meu paciente é hemorrágico e está perdendo muita plaqueta? Mesmo assim ele perde. Se tá tudo normal, ele é hemorrágico e está sangrando muito, mas as plaquetas estão no tamanho normal. Será que essas plaquetas têm função? Se a minha resposta, para eu saber essa resposta, aí eu preciso fazer um exame de coagulação, que já é um exame específico. Ele vai dizer se mesmo com a quantidade certa de plaqueta, essa plaqueta tem função. Ou será que o paciente está com uma quantidade enorme de plaquetas na circulação? E isso faz com que ele tenha processos trombóticos, trombos formados, que pode levar a bloqueio de alguma artéria cerebral, cardíaca, etc. E aí eu tenho que tratar ele com anticoagulante. Então, esse plaquetograma ele vai dar esse parâmetro do que precisa ser investigado a mais para o paciente e do que não. E aí a gente vê que no hemograma, no esfregaço sanguíneo, aqui eu tenho os meus leucócitos, um segmentado. Aqui eu tenho as minhas hemácias. A gente vê que essa parte branca aqui é a parte anucleada, que ela não tem núcleo. Quando nós vemos que ela tem um núcleo assim muito branco, essa parte central aqui muito branca, significa ausência de hemoglobina. E aqui eu digo que o paciente está com uma hipocromia. Aí eu vou ver e investigar qual é a causa. Será que é anemia à base de alimentação ou fatores genéticos? E essas bolinhas aqui coradas de mais roxo ainda são as minhas plaquetas. Lembrando que eu tenho uma célula que é o megacariócito, que sai da minha medula óssea.
essa célula ela é quebrada em vários fragmentos. Esses fragmentos são as minhas plaquetas. E aqui eu tenho o parâmetro do meu leucograma, que eu vejo leucócitos totais, 6.000 por milímetros cúbicos, está dentro do valor de referência. E aí eu quero saber se dentro desse valor de referência o paciente está com algum tipo de infecção. Aí eu vou aqui para os linfócitos, 44% dos linfócitos. Ok, está na metade. Aí eu vou para os meus segmentados. Os meus segmentados, eles estão a 50% aqui do valor de referência. Então, eu tenho 44% de linfócitos para infecções virais e 50% de neutrófilos para infecção bacteriana. Eu posso dizer que o paciente está com algum tipo de infecção? Não, porque está basicamente a mesma coisa, está na média. Então, está tudo normal. Se isso aqui tivesse muito baixo, vamos supor, 12%, 12%, e isso aqui tivesse a 90%, aí eu ia dizer que o paciente está com infecção bacteriana. Aí eu ia para essa parte aqui, ó, de bastonite. Se tivesse elevado, aí ia fechar meu quadro de infecção bacteriana. Ao contrário, também seria verdade. E também aqui a alteração das minhas plaquetas. Eu venho aqui, ó, 316.000 por milímetros cúbicos. Então, está dentro do valor de referência. E todos os outros parâmetros também estão ok. E aqui no hemograma vem a observação. Hemácias normocísticas normocrômicas, se tivesse alteração, ia estar a presença de hemácias macrocística, hipocrômica, ou então se eu tivesse alteração na minha linha leucocitária, desvio à direita, desvio à esquerda. Tudo isso aqui vai para as observações do biomédico que vai entregar o laudo do exame. E vocês, como enfermeiro, precisam saber interpretar essa parte do nosso exame mais importante de triagem de um organismo. E aí nós vamos para os exames bioquímicos, que vão avaliar toda a estrutura tecidual do nosso organismo. Bexiga, rins, estômago, coração, cérebro, tireoide, pulmão, fígado, intestino. Toda a parte anatômica, fisiológica de um organismo, os meus exames bioquímicos, eles dizem pra gente se está tudo ok. O material é o soro, ou seja, nós deixamos o sangue total coagular e centrifugamos e o sedimento dele é o soro, nós utilizamos. E aí nós vamos saber o quê? Nos exames de rotina, nós vamos avaliar basicamente função renal, função hepática, pancreática. Esses são os exames de rotina. Glicemia e perfil lipídico, como é que estão as gorduras do meu paciente, como é que estão os açúcares, os carboidratos do paciente. Nos exames de rotina são isso que nós vamos avaliar. Então vamos ver passo a passo quais são eles. Dos exames que vão avaliar minha função hepática, função do rim, nós vamos ter um conjunto deles, que eles vão analisar a função geral do fígado, das vias biliares e se tem alguma lesão hepatocelular, se as minhas células, os meus hepatócitos estão sofrendo lesão. Então, eu vou analisar o fígado como um todo. A coleta venosa, soro não hemolizado. O que significa isso, pessoal? Às vezes, quando a gente está coletando sangue, não tem muita pressão, a gente costuma mexer na seringa, isso pode hemolizar as hemácias, ou seja, quebrar elas. E aí eu tenho um soro sanguinolento, avermelhado. Isso dá algum tipo de interferência. Lembra dos erros pré-analíticos que a gente falou? Então, o sangue não pode estar hemolizado. Quais são esses exames? Nós temos alanina transaminase, que eu vou chamar ela de ALT ou de TGP. Aspartato transaminase, que eu vou chamar de AST ou TGO. O meu TGO, gente, o meu aspartato transaminase, todos esses, tanto TGP quanto TGO, eles estão presentes em várias células, principalmente na minha musculatura. O meu TGO ele é mais presente no meu músculo cardíaco, então ele também serve como parâmetro para lesão de musculatura cardíaca. Mas eles também servem basicamente para lesão hepática. E aí eu vou ver, se o meu TGP estiver muito alto, aí eu sei que eu tenho uma lesão hepática. Se o meu TGP está normal e meu TGO está muito alto, se não tem mais nenhum outro parâmetro hepático alterado, aí eu vou investigar a função muscular de outro tipo de tecidos, tá bom? Mas eles em conjunto, eles causam uma lesão hepática. Eu vou investigar também fosfatase alcalina, FAL, bilirrubina total, que vai avaliar essa parte aqui da minha vesícula biliar, que a bilirrubina é importante para a degradação de gordura, e também ele diz pra gente que nós estamos tendo algum tipo de
hemólise internamente, no caso a nível tecidual. Ele avalia também gama-glutamil-transeptase, essa enzima que a gente chama de GGT, e também ele vai avaliar a albumina, que é a proteína mais presente no sangue, que ela uma maior quantidade dela está no fígado. É importante essa análise. Quando que a gente avalia a proteína albumina? Quando a gente tem uma alteração e características dos exames mais específicos. De praxe, o que o médico solicita? TGO, TGP, GGT, bilirrubinas e FAO. São esses os exames para função hepática. Então, vamos começar com as aminotransferases, o meu AST e ALT. Bom, o aspartato aminotransferase, AST, ele é mais encontrado no coração, no fígado e na musculatura e nos rins. Já a mielanina aminotransferase, ela é encontrada também no fígado e nos rins, e em menores quantidades no coração e na musculatura esquelética. Os valores de referência que a gente conhece AST, ele até 1 ano de idade, de 30 a 80 unidades por litro. Maiores de 1 ano de idade, de 10 a 40 unidades por litro. ALT, até 1 ano de idade, de 5 a 50 unidades por litro. Maiores de 1 ano, de 10 a 40 unidades por litro. Então, esses aqui são os valores. Qualquer alteração disso é característico de fazer uma investigação mais cabal, mais completa. E aí a gente tem aqui alguns parâmetros de valores elevados dessas aminotransferases. Por exemplo, posso ter lesão hepatocelular, hepatite alcoólica. Na minha hepatite alcoólica, eu vou ter AST sempre maior que ALT. Hepatite viral e crônica, eu vou ter AST maior que ALT. Hepatite aguda, a AST fica elevada no começo, mas depois ela cai. E a ALT sempre vai se manter elevada. Olha só que interessante aqui nesse ponto aqui, insuficiência cardíaca, anemia, hemorragia, etc. A AST vai ter um pico de 1.000 a 9.000 unidades por litro. Lembra que nós vimos que o valor de referência é de 10 a 40? Imagina aqui, 1.000 a 9.000 unidades por litro, quando a gente tem insuficiência cardíaca. Nós podemos ter elas elevadas também em traumatismo da musculatura esquelética, insuficiência cardíaca aguda, exercício físico prolongado. Mas sempre que eu quero casar problema hepático, eu vou casar na anamnese do paciente, os sinais clínicos dele com os exames laboratoriais. E nos valores diminuídos dessas aminotransferases, eu posso ter azotemia, diálise renal crônica, o paciente dialítico, estado de deficiência do fosfato peridoxal, que isso vai dar o quê? Pra gente, desnutrição, gravidez, doença hepática alcoólica, ou seja, se eu tenho deficiência desse fosfato devido a algum tipo de patologia, essas aminotransferases podem estar diminuídas. Lembrando sempre que a gente precisa entender que elas têm meia-vida, tempo de meia-vida, ou seja, AST fica até 18 horas alterado no meu organismo e ALT até 48 horas. Então, pode ser que eu tenha interferência na mudança desses valores. E o paciente é assintomático até chegar na parte de 1.000 unidades por litro desse tipo de alteração. Então, eu posso ter que o paciente esteja com o fígado muito obstruído, uma lesão muito grave no fígado, porém, ele é assintomático porque ele só vai sentir os sintomas dessa lesão quando essas unidades de medidas aumentarem bem acima dos valores de referência. As minhas bilirrubinas. O que são bilirrubinas, gente? Bilirrubina é o produto que é feito aqui a partir da minha bile. A bile é uma vesícula que fica na parte posterior e inferior do meu lobo direito do fígado. E ela é responsável por fazer secreção ou transporte de gorduras do nosso corpo. E ela tem uma coloração muito característica, que é uma coloração ictérica, amarelada. Que quando ela está alterada, ela começa a amarelar os tecidos mais profundos e também pigmentar o meu soro, urina, fezes e etc. E aí nós temos dois tipos de bilirrubina, que é a bilirrubina não conjugada. Significa o quê? É uma bilirrubina que ainda não passou pelo fígado. Então, eu tenho bilirrubina na minha circulação. Essa bilirrubina, ela é associada a uma molécula de albumina. E aí ela vai passar pelo meu intestino,
Do meu intestino, ela vai para as minhas vias biliares, vai para a bile e ela vai para o fígado. No fígado, ela é transformada na minha bilirrubina conjugada. Essa bilirrubina conjugada, ela vai dar os fatores de manutenção que a gente precisa, sendo hidrossolúvel. Então, daqui do fígado, ela vai para a corrente sanguínea e vai para o rim para ser filtrada. Se eu tenho uma alteração no meu exame de bilirrubina não conjugada, quais são os sinais clínicos que eu tenho, as alterações clínicas? O paciente ele pode estar no estado de hemólise. Isso significa o quê? As minhas hemácias passaram pelo baço, no baço elas foram quebradas e liberou hemoglobina na minha circulação. Hemoglobina livre na minha circulação, ela não vai conseguir, eu vou ter excesso de grupamento M de ferro. E aí eu não vou conseguir conjugar a minha bilirrubina. Então eu vou ter um problema hemolítico. Então, bilirrubina não conjugada, aumentada dos meus exames, eu tenho problemas hemolíticos. Quando eu tenho bilirrubina conjugada, alterada, aumentada, aí eu não tenho problema hemolítico, eu já tenho uma lesão hepática, um problema diretamente no meu órgão, no meu fígado. Então, é necessário que vocês, como enfermeiros, saibam o que cada parte desse produto está envolvido no organismo do paciente. Porque aí você consegue saber, a bilirrubina está alterada, mas as minhas enzimas hepáticas estão ok. Mas o meu hemograma tem uma hemoglobina muito baixa. E aí, o paciente está com anemia, está hipocrômico, bilirrubina não conjugada aumentada, então o paciente está no processo de hemólise. Vamos investigar o quê? O baço do paciente, os meus órgãos que fazem sequestração de hemácias. É para isso que servem os exames, para a gente identificar quais são as alterações no organismo do meu paciente. Nessa primeira figura aqui, pessoal, nós temos soros, 4 amostras de soros. Esse soro aqui, que está mais turvo, é um soro com gordura, lipêmico, que a gente fala. Ou seja, o paciente não estava de jejum ou é um obeso muito elevado. Ele não consegue conjugar os lipídios, aí ele fica assim turvo, isso aqui é gordura. Nós temos aqui essa parte vermelha, que é o meu sangue hemolizado. A coloração interfere nos exames de cor, principalmente de bilirrubina. Esse sangue amarelado aqui é o meu sangue ictérico, paciente com bilirrubinas alteradas. E esse aqui transparente é o meu soro normal do paciente. A característica clínica do paciente com bilirrubina é exatamente essa icterícia, ou seja, esse amarelão nos meus tecidos. E os valores de referência estão aqui nessa tabela para gente. Nós temos que prestar atenção na idade. Pacientes recém-nascidos, 1, 2, 5 dias, eles têm alteração normal de bilirrubina, porque eles não conseguem fazer a conversão no meu intestino ainda. Tem muita hemácia fetal presente na circulação e etc. Mas maiores de 4 meses, eles são muito baixos. Então, se eu tenho um adulto com hemoglobina, com bilirrubina total alterado, aí a gente já tem problemas hepáticos. E da bilirrubina direta, ela é mais baixa ainda, que é aquela bilirrubina que não vai estar conjugada, ou seja, eu não posso ter ela aumentada na minha circulação de jeito nenhum. Qualquer alteração, problemas com sequestração de hemácias. Provas enzimáticas que nós temos, fosfatase alcalina e 5-nucleotidases. São algumas enzimas que elas vão fazer o quê? Elas vão catalisar a hidrólise em grande número de fosfatos orgânicos e pH alcalina. E elas vão dar para a gente um parâmetro de diagnóstico de doenças hepáticas e presença de doença colestática. Olha só que interessante. Às vezes, pessoal, eu tenho essas enzimas super alteradas na minha circulação, mas o meu TGO e o meu TGP está normal, está dentro dos valores. E aí eu consigo dizer se o paciente está com uma doença hepática ou se ele só está com doença colestática. E aí tem como a gente fazer essa investigação. A elevação sempre vai dar uma gama de uma doença hepatobiliar, não só o fígado, mas também com a bile alterada. E aí eu tenho também o GGT, que é glutamil transeptidase, que ele vai dar elevado nas doenças hepáticas, tanto do trato biliar, como também do meu pâncreas. E casado, é sempre um casamento, gente. Eu nunca vou pedir uma FAO isolada e vou fechar diagnóstico com ela isolada, uma investigação com ela isolada. Eu sempre peço FAO e GGT associado,
porque a alteração delas eu vou ter uma ideia do grau de lesão hepatobiliar ou hepática que eu posso ter no paciente. E associado também a AST e a ALT, aí eu posso fechar um caso de cirrose, seja alcoólica, medicamentosa, um caso de hepatite e etc. Então, saber onde cada uma atua e as alterações é de importância demais e é obrigação nossa, como profissional de saúde, enfermeiros, a gente ter essas ideias. E aqui os parâmetros. Nesses parâmetros, nós vamos ver aqui, esse alfa aqui, gente, é a mesma coisa de fosfatase alcalina, tá? Vou colocar aqui na frente, FAL. Eu tô colocando assim porque o livro que eu peguei de referência é o livro americano, então tem algumas siglas diferentes que fazem mais parte do vocabulário americano, a tradução do nome americano. Americano não, em inglês, desculpa. E aí, pessoal, nós vamos ter o parâmetro. Nesse parâmetro aqui, nós vamos avaliar o FAL e o GGT. Esses outros aqui, eles são pedidos mais em exames de rotina, em exames mais específicos. Então, vamos aqui. Quando eu tenho obstrução biliar, os dois vão estar elevados. Quando o meu paciente está grávido, somente o FAL vai estar elevado. Eu tenho produção a mais de fosfato, então ele vai estar elevado. O GGT ele está normal. E na infância ou doença óssea, que eu também tenho presença, principalmente de fosfatase, eu vou ter o FAL elevado, mais o meu GGT normal. Então, as alterações, deu qualquer alteração, aí eu vou investigar os outros exames e casar a clínica do paciente para a gente conseguir fechar o diagnóstico. Perfil lipídico, gente. Perfil lipídico. O que é o perfil lipídico? Ele vai casar os níveis de colesterol no meu organismo. E aí eu tenho algum tipo de colesterol. Nós vamos começar pelo HDL. HDL é uma sigla em inglês que o H ele vai dar a ideia da palavra height. Não sei se vai dar para escrever. Que significa alto. Ou seja, ele é uma lipoproteína de alta densidade. Então, ela é uma minha lipoproteína boa, é o meu colesterol bom. O que significa lipoproteína? Ah, o meu HDL é colesterol. Vamos tirar isso da cabeça de que HDL é colesterol. HDL é uma lipoproteína que carrega o colesterol. Ela é formada por colesterol, olha só que interessante, colesterol, proteína e fosfolipídio. Ela é formada disso. Então, o que vai acontecer? Ela vai ser produzida no fígado e vai transportar o colesterol da corrente sanguínea e dos tecidos para o fígado. Então, eu tenho aqui, vamos supor que um vaso sanguíneo, a luz do vaso sanguíneo, cheio de colesterol. Aqui, vou colocar aqui amarelo. O meu HDL, vou fazer aqui uma molécula preta, ele vai chegar aqui, vai pegar essa molécula de colesterol e levar para o fígado. No fígado, esse colesterol vai ser metabolizado, aqui a minha bile bonitinha, e aí a gente vai ter a degradação. Então, ela vai limpar os vasos sanguíneos e os tecidos, por isso que eu chamo ele de colesterol bom. Mas lembra que a HDL é lipoproteína, ela transporta colesterol. Quais são os níveis desejados? Quanto maior, melhor. Quanto maior, eu tenho maior transporte de colesterol. Menor de 40 mg por decilitro, a gente tem risco de doença cardíaca, ou seja, eu tenho muito placa de gordura nos meus vasos sanguíneos e pouco lipoproteína para transportar ela para ser quebrada, metabolizada. De 40 a 59 mg por decilitro, quanto mais alto, melhor. Maior que 60 mg por decilitro, eu vou ter o quê? Protetor contra doenças cardíacas, ou seja, eu tenho muita lipoproteína de transporte, então ela está limpando os meus vasos sanguíneos, os meus tecidos, então isso é ótimo. Então eu preciso entender esses parâmetros. Já o meu VLDL e o meu LDL, eles são considerados proteínas de baixa intensidade, ou seja, eles são chamados de colesterol ruim. Eles também são lipoproteínas, ou seja, eles carregam colesterol. Só que o que eles fazem, gente? O LDL é uma lipoproteína produzida no fígado e metabolizado pelas vias da VLDL. E ela vai transportar o colesterol do fígado, tecidos e corrente sanguínea para os tecidos periféricos. Então, eu tenho um caminho diferente do HDL. Eu tenho aqui o fígado catalisando, metabolizando as gorduras. Tá vendo aqui? O meu LDL,
ele vai pegar essa gordura do fígado, passar pela corrente sanguínea, pegar mais gordura da corrente sanguínea e levar para os meus tecidos periféricos. Aí eu tenho a formação do acúmulo deles no meu organismo e aí eu posso ter doença cardíaca, placa de ateroma, bloqueio de passagem de sangue. Os valores de referência, pessoal, tem que estar sempre menor que 100 mg por decilitro, é o ideal. Quanto mais alto, maior o risco de problemas cardíacos, principalmente de infarto. E lembrando que o LDL é uma mensuração que eu faço pela equação de Friedel-Walsh. Eu faço uma equação com base no HDL e no triglicerídeos. E o VLDL é o que eu consigo mensurar na minha corrente sanguínea. Esse tipo de lipoproteína que carrega as gorduras, eu preciso ter sempre ela baixa no meu organismo. Então, você já sabe, pegou um exame de rotina que está lá, LDL baixo, HDL alto, paciente ok. Exame de rotina, HDL baixo, LDL alto, o paciente está com risco de problema cardíaco, fazer dieta, se precisar tomar medicação. Colesterol total. O colesterol é um esteroide transportado na corrente sanguínea como lipoproteína. E aí, o que vai acontecer? Para que é importante o colesterol, gente? Manutenção de membranas celulares, precursor de ácidos biliares e também de alguns hormônios. Hormônios com base de esteroide, com base de gordura. Por isso que quando a gente toma muito hormônio anticoncepcional, esses hormônios que têm muito esteroide, ou até mesmo drogas que têm esteroide na composição, eu aumento de peso, eu aumento de volume corporal, porque ele tem colesterol, então eu tenho essa aumentada. Colesterol total aumentado, alto risco para doenças cardíacas, aterosclerose, que ele vai ser sempre solicitado com LDL, HDL e triglicéridos. E aí eu tenho valores de referência. Menor que 200 mg por decilitro é o menor risco de doenças coronarianas, que são as artérias que irrigam a minha musculatura cardíaca, a primeira circulação que a gente fala. Quando eu tenho ele maior que 240 mg por decilitro, o indivíduo corre mais de 2 vezes o risco de ter doença coronariana, ou seja, um infarto agudo do miocárdio. E os triglicéridos, aqui para a gente encerrar o nosso perfil lipídico, ele vai ser a nossa fonte de energia para o corpo, ele que fica depositado nos meus tecidos, armazenado no tecido adiposo, como glicerol, monoglicerídeos, ácidos graxos. Ou seja, gente, é ele que a gente luta para perder, para os outros, eles interferem na via interna, circulatória do meu organismo. O triglicérides, ele está aparente, ele que mostra os pneuzinhos, as gordurinhas. Os valores que a gente quer, menos que 150 mg por decilitro, é normal. Maior que 200, entre 200 a 400, maior que 500, muito alto. Risco, o paciente tem que fazer dieta, tratamento para poder emagrecer. Se for muito risco, muito alto, aí o médico pode entrar com medicação para poder ajudar na degradação desse tipo de gordura. Glicemia total. Quem nunca ouviu falar do exame de glicemia? Vou fazer um exame de glicemia, medir minha glicemia aqui. A glicemia, ela vai medir a quantidade de glicose na circulação. E a gente já está cansado de saber que glicose é um carboidrato, que ele faz parte da produção de energia, então ele é um carboidrato bom. Porém, ele pode ser uma molécula muito ácida, ela, em grande quantidade, pode dar processos de acidose metabólica no nosso organismo. Então, ela precisa ser o que? Controlada. O material que ele é feito exame, pode ser feito exame no soro e no plasma. Lembrando que quando for no plasma, o anticoagulante é o fluoreto de sódio, que ele vai bloquear as minhas hemácias de consumir glicose, aí eu não tenho alteração do exame. É a principal fonte de energia do corpo e é regulado pela insulina e pelo glucagon. Na parte bioquímica que vocês já viram, quando eu me alimento, e aí eu ingeri alimento. Esse alimento, ele vai ser degradado os carboidratos, glicose. E aí, pessoal, nesse alimento, o meu pâncreas vai inibir as minhas células alfa e estimular as células betas e vão liberar insulina. A insulina vai permitir que a glicose entre nas células do fígado, o fígado vai armazenar a glicose em glicogênio. Aí, depois de algum tempo, quando eu tenho baixa de glicose no meu organismo, eu vou ter uma diminuição das minhas células beta do pâncreas e um aumento das células alfas. Células alfas do pâncreas aumentaram, eu vou liberar
eu vou liberar glucagon. Glucagon liberado, ele vai estimular o meu fígado a liberar glicogênio. Glicogênio liberado vai fazer o metabolismo, o paciente não vai ficar com falta de energia e etc. A gente costuma dizer que o glucagon é o hormônio da fome. Ele diz que você precisa ingerir glicose depois. Entendendo o metabolismo de glicose, como que funcionam as vias metabólicas, nós entendemos também os valores de referência. É sempre lembrando que crianças têm valor de referência diferente. Maior que 1 ano, a gente já tem o valor de referência de 70 a 90 mg por decilitro. Isso quer dizer o quê? Que se tiver entre 70 e 99, o paciente é normal. Abaixo de 70, o paciente é hipoglicêmico, ele precisa ingerir glicose. Acima de 99 até 126, o paciente é considerado um paciente pré-diabético. Maior que 126, a gente tem um paciente diabético que vai investigar se foi um jejum que não foi feito corretamente para fazer o exame ou outros problemas que podem dar essa diabetes para o meu paciente. E temos também exames de praxe, exames de rotina para descobrir a função renal. O rim, como a gente sabe, uma das funções dele é depuração e filtração do sangue. Ele faz uma limpeza do nosso organismo. Além de manutenção hormonal com a glândula suprarrenal, também manutenção da pressão arterial. Ele é um avaliador de insuficiência renal aguda ou crônica, lesão renal por distúrbios proteicos e também distúrbios do sistema urinário. Quais são os exames que a gente faz para avaliar a função renal? Creatinina, ureia, sumário de urina e um clearance de creatinina. Lembrando que o clearance de creatinina é um exame específico, baseado na minha urina de 24 horas. Não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de exame, a gente pode comentar depois em sala de aula. Esse aqui o médico vai pedir depois de alteração nesses outros exames, mas os básicos mesmo são esses. Vamos lembrar algumas etapas do rim? Nós temos a musculatura do rim, que é cheio de vasos sanguíneos, onde nós temos hilo renal, veia renal que entra o sangue. E nós temos também o quê? Os néfrons, os glomérulos e etc. Os glomérulos, gente, a gente tem que lembrar que os glomérulos, eles são a linha de filtração do rim. Ou seja, o nosso sangue passa pelos glomérulos e aí eu tenho uma taxa de que permite algumas proteínas passarem com peso molecular. Ou seja, proteínas com tanto peso molecular passam, proteínas tanto peso nuclear não passam, molecular não passam. E aí o que acontece? Proteína, que são elementos grandes, eles ficam presos no meu glomérulo e aí eu não elimino proteína na minha urina. Glicose, ela fica presa no meu glomérulo e aí eu não elimino ela. Quando eu tenho lesão glomerular, o meu glomérulo está lesionado, ele deixa passar proteína, glicose, hemácia e etc. E aí eu vou ver o resultado na minha urina. Eu vou ter presença de alguns elementos figurativos na minha urina que vão indicar lesão glomerular, ou seja, lesão renal. E aí a gente vai investigar os quadros de insuficiência renal. E também presença de creatinina, que é proteína. Muita creatinina na urina, no exame sorológico, creatinina muito alta, ou seja, está passando proteína, então o meu glomérulo está lesionando. Por isso que nós precisamos entender bioquímica e fisiologia para poder interpretar exames laboratoriais, galera. A ureia ela vai ser proveniente de catabolismo de ácidos nucleicos e ela é tóxica para o meu organismo. Então, se eu tenho uma ureia muito alta, o meu paciente ele pode ter lesão neurológica. Os valores de referência para a ureia é de 7 a 23. Alguns serviços colocam até 30. Até 30 é normal. Maior que isso, o paciente está com problema renal, porque ele está excretando muita ureia. Ureia ela vai ser catabolizada em amônia e é tóxico para o meu sistema nervoso. Creatinina ela é produto de proteína, de creatina. Então, o que vai acontecer? Ela é mais presente na minha musculatura. Então, quando eu tenho lesão ou então uma ingestão muito grande de proteína, eu vou ter uma carga elevada de proteína no meu rim, nos meus glomérulos. E aí eu vou ter lesão glomerular e no meu exame ela vai dar alterado. Olha só o tanto de creatinina que eu posso ter na minha circulação, gente.
de 0,2 a 0,7 para homem até 0,9 para mulher. 1 mg de creatinina, 2, 5 é lesão renal. Tá muito alterado, paciente com lesão renal proteica. E aí eu tenho que casar esses exames bioquímicos de função renal com o meu exame de urina. O exame de urina ele também vai ser um exame de triagem. Quais são os aspectos que são analisados? Cor, o aspecto da urina, a densidade, o pH, proteína, presença de proteína, presença de glicose, presença de corpos cetônicos, presença de bilirrubina. Lembra que a gente viu que a bilirrubina não é presente na minha urina? A não ser que ela esteja como conjugada no meu fígado. Então, se eu tenho presente, eu posso indicar também problema hepático ou problema intestinal, já que é a bilirrubina que vai dar coloração para a minha urina e para as minhas fezes. Presença de sangue, hemoglobina livre, nitritos, ou seja, nitritos, bactérias, urobiligogênio, também problemas intestinais. Esterase leucocitária, ou seja, leucócitos presentes na minha urina, nessa fita aqui bioquímica que a gente vai ver as alterações por cor de todos esses parâmetros, vai indicar um quadro de infecção bacteriana. Leucócitos presentes, hemácias, cilindros hialinos vão dar presença o quê? De problema renal proteico, uma carga enorme de proteínas, eu posso visualizar cilindros hialínicos. E também bactérias, que vai dar o quadro de infecção urinária. O exame de urina é feito com a primeira urina do dia, que vai despejar o primeiro jato, que foi recorrente da noite anterior, e vai pegar o segundo jato para fazer esse exame. Se eu tenho uma creatinina aumentada, uma ureia aumentada, eu vou indicar que o paciente está com lesão renal, ok? E aí eu pego o meu exame de urina. Chega aqui, a cor está amarelada, paciente desidratado. Um pH está ácido, pH de 5, de 4. Presença de proteína, 3 cruzes aqui de proteína, ou seja, tem proteína na minha urina. E aí eu venho para cá, cilindro hialino, presença. Então eu confirmo com o meu exame de urina que o paciente está com problema renal. Se for muito alto o nível de ureia, 200 mg por decilitro de ureia, 4 cruzes de cilindro hialino proteína na urina, o médico ele já vai entrar com o protocolo de diálise para o paciente. E aqui eu trouxe pra gente a diferença de coloração de urina. Por que é importante, pessoal, nós sabemos a coloração da urina? Nós temos aqui uma urina amarelada, só que esse tom de amarelo aqui, ele é mais para o quitérico, quando já tem um problema intestinal ou hepático. Mas até aqui, gente, até amarelo ouro, nós temos os níveis. O desejado é entre esses níveis aqui, ó, esses 3 tons de amarelo aqui. Aí a gente diz no laudo, é uma urina que ela vai estar com aspecto amarelo ouro, amarelo cítrico, etc. Mas quanto mais escura a urina, significa maior desidratação do paciente. Então, se a sua urina estiver muito escura, muito amarelo escuro, você possivelmente está desidratado. Quanto mais claro, mais hidratado. Porém, tem que ser feito com cuidado, porque às vezes eu tenho um paciente internado, paciente leito de UTI. A bolsa coletora de urina está bem clarinha, bem transparente, mas o paciente ele não acorda, então ele está urinando muito. E se o paciente está liberando muito líquido, ele está fazendo talvez uso de medicação para poder urinar e etc. Então o paciente está perdendo também ai meu Deus, não vai sair. Eletrólitos, principalmente o sódio, que é importante para as minhas sinapses. E aí eu tenho que tomar cuidado. Por isso que o importante é você se hidratar bem, urinar adequadamente, mas sempre manter um aspecto saudável da sua urina. E essa foi nossa aula, pessoal, de hoje, de alguns exames de rotina. A gente viu bem superficialmente. Mais para frente vocês vão ter uma disciplina só de exames laboratoriais. Então vocês vão estudar cada doença, cada via metabólica, via fisiológica, via patológica, as alterações para casar com a interpretação dos exames laboratoriais, tanto os de rotina quanto específicos. Mas o que eu quero que vocês saibam é que a gente tem que entender que para nós interpretarmos corretamente o exame, nós temos que ter um conhecimento básico, pelo menos de bioquímica, fisiologia, citologia e também alguns outros aspectos de anatomia e patologia. Não tem como a gente interpretar do nada exames laboratoriais. Eu preciso entender o
que cada exame faz para poder fazer a detecção, a interpretação correta. E nós nos encontramos depois em sala de aula para comentarmos mais sobre isso. Tchauzinho, pessoal. Boa aula para vocês.